Muito bem, pessoal, muito bom dia a todos. Dando sequência aí com as nossas aulas, né? Os nossos estudos, com as nossas conversas, né? Com os nossos bate-papos aí que a gente tem todas as terças e quintas, né? Só recordando, ano passado, a aula passada, a gente fez aquela distinção entre os direitos pessoais e os direitos reais. Foi isso? E a gente entra num assunto, numa conversa muito importante, porque é indispensável que eu saiba quando eu sou titular de um simples direito pessoal, ou em outras palavras, quando eu sou credor, e quando eu sou titular de um direito real, né? Porque aí se eu sou titular do direito real, só lembrando, eu tenho o direito de sequela, né? Então, se a minha relação é com um determinado objeto, eu vou buscar esse objeto. E se a minha relação é simples relação de crédito e débito, então eu sou titular de um direito pessoal, em tese eu vou resolver tudo em perdas e danos, né? Depois eu coloquei, inclusive, uma... Deixa eu só responder aqui, peraí. Depois eu coloquei, inclusive, uns exemplos, né? Para a gente ver como é que isso trabalha no nosso dia a dia, ou seja, quando é que eu sou titular de um direito pessoal e eu vou cobrar indenização, quando é que eu tenho um direito real, e aí se eu tenho um direito real, eu vou buscar a coisa, né? Pessoal, se ficou alguma dúvida da aula passada, posso avançar? Estão me escutando? Maria Clara, Bruno, tudo bem, né? Então tá, então beleza. Pessoal, hoje eu queria iniciar aqui um bate-papo muito interessante. Quando eu falo direito pessoal, eu falo credor que eu sou, né? Quando eu falo direito real, me vem à cabeça a propriedade. Então, quando eu falo direito pessoal, eu lembro de contrato, né? Em um contrato nascem obrigações. Quando eu falo direito real, eu lembro propriedade, muito embora os direitos reais estejam lá elencados no artigo 1225, né? E vai ser muito importante agora para a gente saber quando é que eu passo a ser titular de um direito real, quando é que eu tenho à minha disposição um mero direito pessoal. Vou dar um exemplo. Quando eu faço um contrato, por exemplo, de compra e venda, contrato é direito pessoal. Comprador, vendedor, pessoa a pessoa, né? Então aí surgem obrigações. Mas quando eu faço um contrato de compra e venda, ou seja, quando eu estou comprando um objeto qualquer, o que eu desejo é me tornar o dono desse objeto. Se eu estou comprando alguma coisa, eu quero ser proprietário desse objeto que eu estou comprando. E aí a gente precisa saber qual é o momento exato que eu passo a ser o proprietário da coisa. Percebe como está ligado? Eu fiz um contrato de compra e venda. Contrato é direito pessoal. Mas na compra e venda, o que eu pretendo ao fazer esse contrato? Me tornar o dono da coisa. Afinal, eu estou comprando aquele objeto. Ser o dono, direito real. Fazer o contrato de compra e venda, direito pessoal. Então, o ponto que a gente precisa passar agora é saber quando é que eu me torno o dono da coisa. E aí eu vou começar com um exemplo. Vamos supor, hoje, terça-feira, eu chego para um de vocês e falo assim, olha, pessoal, eu estou vendendo meu celular. Meu celular, eu sou o dono. E veja que eu só posso vender se eu for o dono, né? Porque proprietário é quem pode usar, fruir e dispor. Dispor é transferir propriedade. Eu só posso transferir propriedade se eu for o dono. Se o celular que eu tenho aqui em mãos não é meu, eu não posso vender esse celular, né? Então tá. Então eu sou o dono desse celular e chego para vocês e falo, olha, eu estou vendendo o meu celular por, sei lá, R$1.000. Aí vamos supor, o Hugo chega para mim e fala, professor, eu estou precisando de um celular e eu aceito comprar esse celular por R$1.000. Nossa conversa é hoje, hein? Terça-feira. Aí eu falo para ele assim, bom, Hugo, vamos fazer o seguinte, então,
eu vou só apagar aqui os meus dados do celular, né? Vou deixar ele bem certinho e tal, e eu te entrego esse celular na quinta-feira, pronto. E aí o Hugo chega para mim e fala, bom, prof, então vamos fazer o seguinte, eu também vou ter que sacar o dinheiro ainda, quando for na quinta-feira, quando você me entregar o celular, eu te entrego o dinheiro também, os R$ 1.000. Aí eu falo com ele, fechado, ok. Aí a primeira pergunta que eu faço é assim, olha, o contrato de compra e venda, ele já existe a partir de hoje, ou ele só vai existir na quinta-feira? Primeira pergunta que eu me faço. Me ajudem aí. Letícia, o contrato de compra e venda já existe a partir de hoje? Já existe, professor. Já existe? Todo mundo? Tá, perfeito. Maria Clara, já existe e tal. Pessoal, o contrato existe a partir de hoje, perfeito, porque isso é um acordo de vontades. Então, quando a gente acordou em relação ao objeto, que é o celular, e em relação ao preço, eu prometo, eu vou vender, você vai comprar, etc. Já temos um contrato de compra e venda, a partir de hoje. Agora, segunda pergunta, essa é mais capciosa. Se a gente já tem um contrato de compra e venda a partir de hoje, quando é que o Hugo vai se tornar o novo proprietário do celular? Essa é a segunda pergunta. Quando o senhor entregar o celular para ele, né? Só quando eu entregar, então, na quinta-feira? Ou quando ele realizar o pagamento, ela fica confusa. Ou quando ele pagar, né? Deixa eu mudar o exemplo. Se a gente fizesse assim, olha, eu falo, Hugo, tô vendendo o celular, o Hugo fala, professor, eu compro o teu celular. Aí eu falei para ele, bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso apagar uns dados, então eu vou entregar o celular na quinta-feira. E ele fala para mim assim, bom, eu já estou com o dinheiro aqui no bolso, toma logo os R$ 1.000. Na quinta-feira você me entrega o celular. E agora, Letícia, se ele me pagou o celular hoje, muito embora eu só vá entregar esse celular na quinta, será que o celular já é dele ou o celular continua sendo meu? E aí? Professor, eu acho que é quando o senhor entrega o celular. Porque tem a troca, não? Tipo, ele lhe pagou e aí o senhor entregou o celular. Pois é, Tenha mas se sido ele alguns dias pagar depois. hoje, né? Será que se ele pagar hoje, na quinta-feira ele pode me ligar dizendo assim, Perazzo, cadê o meu celular que você ainda não entregou, que eu já paguei por ele? Entendeu? E agora? Letícia entende que quando pagar o celular já é dele. Pagou, é seu. Não pagou, ainda não é seu, né? Pessoal, o senso comum vai dizer que quando você pagar, é seu. Já pagou? Então é seu. Não pagou ainda? Então não é seu ainda. Você não pagou, né? Não é, pessoal. Peguem aí o artigo 1267 do Código Civil. Quem puder até colocar no chat aí, esse artigo é muito importante, hein? Artigo 1267. Artigo 1267 do Código Civil. Esse artigo, inclusive, pessoal, é um divisor de águas. Quem é que coloca ele no chat aí para a gente ver? 1207, professor? Não, 1267. Tá bom. 1267. O 1267, pronto, a Maria Clara colocou aí, ó. 1267 diz assim, olha, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos. Posso trocar por contratos, né, para ficar mais fácil? Então, a propriedade das coisas não é transferida pelo contrato que você fez, senão antes da tradição. Professor, Oi, pois não? a tradição é o quê? O pagamento? Não.
Tradição é sinônimo de entrega. Entrega. Esse artigo é importantíssimo para nós. O que o 1267 está me dizendo, em outras palavras, é assim, olha, se você fizer um contrato, o contrato por si só, ele não tem o condão de transferir propriedade. Contrato cria obrigação. O que transfere a propriedade é a tradição. Tradição sinônimo de entrega. Esse artigo é muito importante para nós, hein? Vou de novo. Eu estou vendendo o celular para o Hugo. Não importa se ele pagou ou não o preço. Se ele me entregou os R$1.000 hoje, ou se ele só vai entregar os R$1.000 na quinta-feira. O negócio jurídico até aí está feito, né? Perfeito. O contrato de compra e venda está feito a partir do momento em que a gente acordou em relação ao celular e em relação aos R$1.000. Então, esse acordo de vontade surgiu hoje. Quais foram as obrigações que surgiram desse acordo de vontades? Eu, na quinta-feira, tenho que entregar para você o celular. Você, na quinta-feira, tem que me pagar R$1.000. Surgiram duas obrigações daí. Mas a propriedade do celular só vai passar para você na quinta-feira, quando eu fizer a entrega do celular. Até lá, o celular ainda me pertence. Eu ainda sou o dono. Perazzo, mas se eu pagar hoje o celular, não importa. Se você pagou hoje, a propriedade do dinheiro passou para mim, porque você me entregou o dinheiro. Mas a propriedade do celular só vai passar para você quando eu te entregar. Teve alguma dúvida, pessoal? Isso é muito importante. Não, professor. Ok. Agora, olha só, Hugo, por que isso é muito importante? Porque se você me pagou ou não o celular, e eu ainda não te entreguei, na quinta-feira você não pode me ligar dizendo assim, Perazzo, cadê o meu celular? Que eu já paguei por ele. Não. Você vai dizer assim, cadê o cumprimento da sua obrigação, que é entregar o celular? E se o celular não é seu, qual é a ação que você teria? Você tem uma ação junto ao Poder Judiciário para ir buscar o celular, ou você terá uma ação junto ao Poder Judiciário para me cobrar indenização? Para me cobrar as perdas e danos? Entendeu a conclusão? Entendi. Você teria ação para ir buscar o celular, já que eu não entreguei? Não. Porque quem vai buscar a coisa é o titular do direito real. E o titular do direito real sou eu, porque eu ainda sou o dono do celular. Então você, credor que é, da obrigação que é entregar o celular, você vai me exigir as perdas e danos. Você tem uma simples ação pessoal que autoriza, porque eu não cumpri com a minha obrigação, a me cobrar indenização. Mas você não tem como ir buscar o celular com base no seu direito real, porque você ainda não tem. Porque quem tem o direito real é o dono, é o proprietário. E o proprietário ainda é o vendedor, já que não houve a entrega. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, professor. Tá, vou para outro exemplo. Olha só. Uma senhora lá do interior, isso acontece muito, mora numa fazenda lá no meio do mato lá, foi até a cidade, entrou numa loja de eletrodoméstico, comprou um fogão. Comprou um fogão e fez um carnê para pagar esse fogão em 10 parcelas. Com a primeira parcela daqui a 30 dias, por exemplo. Levou o fogãozinho para casa, botou lá na cozinha dela. O problema é que com 30 dias ela não pagou a primeira parcela. Com 2 meses ela não pagou nem a segunda parcela. Ou seja, ela não pagou 1 centavo do fogão. Aí a loja, o gerente da loja, pega um caminhão, vai lá na fazenda da senhora e diz assim, olha, vim buscar o fogão. Ela não pagou, né? Bota o fogão aqui no caminhão que eu vou levar de volta. Pergunta, tá certa a conduta da loja? Não.
De forma alguma, né, Liz? Não. De forma. Primeiro, olha só. Ir buscar a força, isso aí não pode de maneira alguma, né? Isso aí é exercício arbitrário das próprias razões, isso é crime. Ir buscar a força. Mas se eu perguntasse assim, tem a loja uma ação junto ao Poder Judiciário para ir buscar o fogão, já que a mulher não pagou um centavo do fogão? Entenderam? A loja é titular do direito real, que daria a ela o direito de sequela de ir buscar o que é dela? Ou não? Entenderam? Sim, entendi, professor. Acredito que sim, porque já que ela é titular, né? Agora, se não fosse, ela poderia pedir perdas e danos, né? Mas, Entendi. acredito, Mas mas aí, eu acredito que ela, para ir poder buscar, acho que ela pode porque ela é titular. a loja? Sim. Mas quem é proprietária do fogão? É a loja ou a Ah, senhora? é mesmo, é verdade. Então, a senhora, ela comprou, né? Entendeu? Então a loja ela vai poder entrar junto com o Poder Judiciário para poder perdas e danos. Seria por isso? Exatamente. A loja. Professor, Oi, pois não? então mais uma coisa. Então, a, aqui, até entra aqui o artigo 1267, né? Ó, que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição, que é a entrega. Então a loja entregou, então tá feito, né? Exatamente isso. A loja transferiu a propriedade do fogão no momento em que ela entregou. Então, dona do fogão é a senhora que comprou. Oi, Raquel, quando a loja entregou, a senhora se tornou dona. Exata, mesmo ela atrasando o pagamento. Ela não pagou um centavo do fogão, mas ela já é a dona do fogão, porque houve a tradição. Então, se ela é a dona, a titular do direito real é ela. Então, a loja é simples titular de um direito pessoal. Ou seja, a loja não tem ação para ir pegar o fogão de volta. Ela vai ter ação para cobrar indenização. Ela vai cobrar o valor do fogão, mais todo o prejuízo que ela teve, porque a senhora não pagou o fogão. Entenderam? Mas dona do fogão já é aquela senhora, não é mais a loja. Por isso que o 1267 é importante, hein? A propriedade das coisas não se transfere pelo contrato, simplesmente, senão antes da tradição. O que transfere propriedade no direito civil brasileiro é a tradição, é a entrega. Tudo bem? Tranquilo? Professor, porque ela já está de posse da coisa. É isso? Mais do que isso, não é só posse. Além da posse, ela já é proprietária. Entendeu? A partir do momento que a loja entregou para ela o fogão, com a intenção, claro, de transferir propriedade, porque compra e venda transfere propriedade, né? Então, a partir do momento que a loja entregou para ela o fogão, ela transferiu a propriedade. Além da propriedade, ela tem a posse também. Afinal de contas, sempre quem é proprietário é possuidor. Agora, nem sempre quem é possuidor é também proprietário. Tá certo? Oi, Lícia, pode falar. Professor, não existe essa de transferir e depois se arrepender, não, né? Não, porque tem contrato feito, né? Você não pode se arrepender. A não ser que você crie no contrato um direito de se arrepender. Mas aí é outra história, né? Eu poderia criar no contrato, fazer uma venda com reserva de domínio, por exemplo. Eu poderia vender o fogão, mas colocar no contrato assim, olha, a propriedade do fogão só vai ser transferida quando você me pagar a última parcela. Então, é venda com reserva de domínio. Venda com reserva de propriedade. Mas isso não é a regra geral. A regra é, nós fizemos um contrato de compra e venda, pois o objeto vai ser seu a partir do momento em que houve a tradição. Não é? Tranquilo até agora? Vamos lá, vou dar um último exemplo. Eu entrei numa loja de carros usados, olhei para um carro lá que eu queria comprar, gostei, falei para o vendedor, olha, eu quero comprar esse carro, quanto é que é? O vendedor falou assim, 100 mil reais. Falei, tá bom. Então hoje é terça, então vamos fazer o seguinte, quinta-feira eu trago o dinheiro aqui.
para pagar o carro. E aí o vendedor fala para mim assim, bom, se quiser levar o carro agora, o contrato já está feito, etc. Se quiser levar o carro agora, pode levar. Quinta-feira você vem bem cedinho para fazer o pagamento. Aí eu pego o carro e saio com o carro da loja. Pergunta, quem é o dono do carro? É o rapaz que levou o carro. Comprou. Quem comprou, né? Tradição, na hora que o vendedor entregou, Levou. mesmo não tendo eu pago o preço. Eu já sou o dono do carro, porque ele já me entregou. Ok. Só que o vendedor chegou para mim e falou assim, bom, Pelas, nós vamos fazer o seguinte. Eu deixo você levar o carro agora, mas eu vou ficar aqui com a transferência, porque aí quando você me pagar o carro na quinta-feira, eu preencho a transferência e lhe entrego. E aí você tem mais 30 dias para passar o carro com o seu nome lá no Detran, etc. Enfim. Aí eu saí com o carro, ele ficou com o documento de transferência para me entregar na quinta. Quem é o dono do carro? É o vendedor? Porque ele ficou com a documentação lá, a transferência, tudo? Sim. Professor, por favor, repete. Repito, olha só, eu fui lá, negociei o carro, vou pagar na quinta. O vendedor falou assim, Perazzo, pode sair com o carro hoje, não tem problema não. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui com o documento de transferência do carro. Você pode levar o carro. E aí, na quinta-feira, quando você vier me pagar, eu assino a transferência e lhe dou. E aí, eu acho, salvo engano, aí você deve ter mais uns 30 dias aí para passar o carro para o seu nome lá no Detran. Entendeu? Tiago, eu estou nessa situação agora. Vou hoje pegar o DUT, o carro é meu e não é da loja. Maria Clara continua sendo perfeito, pessoal. Olha só, não interessa se você ficou com um documento de transferência para assinar depois, para eu ter 30 dias para ir para o Detran, etc. Enfim, isso é problema do direito administrativo, isso não é problema do direito civil. Até porque, se ele me entregar a transferência na quinta-feira com o carro e eu pagar o preço, eu ainda não tenho 30 dias para ir no Detran, sei lá. Quer dizer que o carro só vai ser meu depois de 30 dias, quando eu passar o carro para o meu nome? Não. Aquilo de passar o carro para o nome é para que o Detran presuma quem é o proprietário. Afinal de contas, há uma presunção que o proprietário é aquela pessoa que está lá com o nome no documento. Professor? Oi, Hugo. Então, independe de prazo, de tanto prazo que essa transferência... Não, por exemplo, o proprietário deixou... você fica com o carro aí, quando der para você fazer a transferência, você faz. Aí vamos supor que passe de 30 dias, 60 dias. Isso não quer dizer nada, que o direito civil está regulando quem pegou o carro, né? Quem está com o carro, não é isso? Exatamente. O resto lá... Passar o carro para o seu nome, isso é problema do direito administrativo. Isso não é problema do direito civil. Para o direito civil, a propriedade do carro passou a ser sua a partir do momento da tradição, da entrega. Professor. Oi. Nesse exemplo que o senhor está dando, eu vejo que o direito civil está protegendo mais o cliente, ele que pegou o carro. E no caso do proprietário, caso a pessoa passe desse tempo de 60 dias sem fazer a transferência, o que é que o proprietário pode fazer? O proprietário, deixa eu só te corrigir, o proprietário não, o antigo proprietário. Isso, o antigo proprietário. Porque o proprietário já é quem recebeu o carro. É o cliente que comprou o carro. Né? Exatamente. Isso. Aí que vem uma questão interessante, viu? Eu vou já ler aqui os comentários aqui no chat, hein? Aí tem uma questão interessante, que acontece muito na prática. Tá lá a loja, o vendedor, ele me entregou o carro, eu paguei ou não, isso pouco importa, mas o carro já é meu porque houve a tradição. Ele me entregou a transferência. Passados 30 dias, eu não passei o carro para o meu nome. E aí ele, com muita raiva, chega para mim e fala assim, já que você não passou o carro para o seu nome, eu vou na justiça e eu vou pedir a busca e a apreensão desse carro. Porque esse carro ainda é meu. Não é bem assim que acontece no dia a dia? Aí eu pergunto. Professor.
Ele pode pedir a busca e a apreensão do carro, porque, olha só, pedir a busca e a apreensão do carro é ser titular do direito real. Ele tem que pedir perdas e danos, né? Não? Exatamente. O vendedor é titular do direito real? Não, não é mais. Ele não Porque houve pode a fazer isso. transferência de propriedade. É o que acontece muito. Eu tenho um amigo que ele vende carro e ele me conta das histórias dele, né? Aí teve um caso que ele vendeu um carro, ele pega assim carro de repasse, sabe? Aí parece que o cara não tava pagando as parcelas direitinho, aí o antigo, né, o antigo proprietário disse que ia entrar com a buscar a pensão, porque o nome ainda estava no antigo. Aí eu ficava pensando, ele falava de um jeito assim como se fosse certo, mas a gente vê que, a gente que estuda direito, a gente vê uma lógica, uma analogia que não é certo, não é correto, sabe? Uhum. Eu tenho certeza que pode fazer isso. Eu só É. respondi porque eu não tinha argumento suficiente. Pois é, Mas agora eu vejo claramente que não pode. o bom é quando a gente começa a fazer direito como ciência, né? Quando a gente sai do senso comum. Todo mundo acha que A entende gente muito começa a direito. criticar as coisas, olhar com um olhar diferente, mais crítico. Exato, né? Então, o que acontece, Leonardo? Já te dou a palavra, hein? O que acontece? Olha só. O cidadão, ele entra na justiça e engana o judiciário, porque ele leva o documento que o carro está no nome dele. Aquele documento ali presume a propriedade. Aí ele entra na justiça, oi, Larissa, pode ir, boa vacinação, viu? Parabéns. Aí ele entra na justiça dizendo assim, olha, eu sou o dono, tá aqui a prova. E o cidadão tá com o meu carro. E aí o juiz, às vezes, defere um mandado de busca e apreensão. Mas só que ele está litigando de má fé, porque o carro não é mais dele, afinal de contas, ele já entregou o carro. Então, como a Maria Clara falou, o que ele teria a rigor, ele é titular de um direito pessoal e ele teria a rigor uma ação de cunho pessoal. Ele vai cobrar indenização. Ele vai entrar com a execução de uma obrigação de fazer, que é obrigar o cidadão a transferir o carro para o nome dele. E se o cidadão lá não transferir o carro para o nome dele, cobra a indenização, perdas e danos. Mas ir buscar o carro, ele não pode, porque ele não é o dono mais. Entenderam? Ô, Leonardo, diga lá, desculpa, pode falar. Leonardo? Deixa eu ler aqui o chat, olha só, o Thiago botou assim, vou buscar hoje a minha transferência, deu um exemplo que está acontecendo comigo. Pois é, Thiago, mesmo você não tendo a transferência, você já é o dono. E vou já dizer qual é a importância de a gente cogitar quem é o dono, viu? Já, já. Lícia, no caso da casa comprada na planta, sou proprietário com a entrega das chaves. Lícia, só um pouquinho, olha só. Embora o 1267 fale a propriedade dos bens, entenda a propriedade dos bens móveis. Porque a propriedade dos imóveis só se transfere com o registro. Então, não é só a entrega das chaves. Eu tenho que fazer a escritura pública, tenho que ir no cartório de registro de imóveis e registrar no meu nome. Só depois do registro, para fins de direito, só depois do registro é que eu posso sim me considerar o proprietário do imóvel. Tá certo? Tiago, se o cara não fizer a transferência, o carro entra em restrição. Sim, mas esse negócio de entrar em restrição, porque não foi feita a transferência no prazo legal, etc., isso é problema do direito administrativo. Não é problema do direito civil. Para o direito civil, a propriedade foi transferida com a entrega. Vou já dizer por que isso é importante. O Hugo levantou a mão aí, quer falar? Sim, professor. Uma suposição. Se o carro for financiado do banco, porque muita gente costuma, não, o carro não é seu não, o carro é do banco. Até sendo quitar o carro é do banco. E quem é o titular? É o cliente ou o banco? Não, aí é o banco. Aí olha só, aí entenda. A propriedade é o direito real por excelência. Tudo bem? Só que existem algumas. O direito real não é só a propriedade, são vários, né? A alienação fiduciária é uma figura jurídica, é uma ficção jurídica, foi criado. Porque na prática a gente não enxerga muito isso, não. Mas a alienação fiduciária
você, comprador, você está comprando o carro do vendedor. Só que você não tem dinheiro para pagar. Por isso você está pedindo ajuda ao banco. O vendedor, o dono do carro, ele lhe entrega o carro. Então, ele transferiu propriedade. E você pega a propriedade desse carro em fidúcia, que é garantia, você transfere a propriedade para o banco. Mas isso tudo é uma ficção jurídica. Porque o banco, ele é proprietário, mas ele é proprietário de fachada. Porque para todos os efeitos, quem paga o imposto é você, quem paga o licenciamento do carro é você, quem paga tudo é você. A propriedade do banco, ela é uma propriedade resolúvel só para um problema, só para um motivo. Para, se você não pagar as parcelas, o banco, com base no direito de propriedade, tomar o carro. Porque aí ele sim pode entrar com a busca e apreensão. Tiago, perfeita a sua colocação, viu? Se for um contrato de leasing, né, ou arrendamento mercantil, aí não. Aí o banco comprou o carro e ele aluga o carro para você. Por isso é que, num primeiro momento, os bancos, eles optavam por fazer contrato de leasing, que era bem melhor do que a alienação fiduciária. Porque a alienação fiduciária era uma ficção jurídica. O leasing, não. O leasing, o carro é do banco, ele só alugou. Tanto que quando você não pagava, a ação não era busca e apreensão. A ação era uma ação possessória, era uma reintegração de posse no contrato de leasing. Então a garantia do banco era muito maior. E o leasing ainda tinha outras vantagens, né? Porque se o leasing era só um aluguel e o banco, em tese, tinha comprado o carro só para te alugar, você não poderia desistir do contrato. Você era obrigado a pagar todas as parcelas do aluguel. E chegava ao final do contrato, o carro não era seu. Você tinha que fazer aquela opção de compra, né? E abater os valores que você pagou a título de aluguel, de locação. Tá certo? Só que o leasing, ele foi perdendo força quando a jurisprudência dos tribunais superiores começaram a entender que leasing não era para comprar carro para consumidor, né? Leasing era um contrato do direito comercial feito basicamente entre duas empresas, né? Deturparam o contrato para poder vender carro para consumidor. Hoje em dia quase que já desapareceu. Oi, Hugo, pode falar. Mas só mais uma pergunta, professor. E essa busca e apreensão, ela é dada por determinação judicial, é isso? Sim, claro. Tudo que eu estou falando aqui, quando eu digo, será que você pode ir buscar? Não é ir lá à força buscar, não. Será que você tem ação judicial para poder ir buscar o que é seu, entendeu? Nada disso aqui é feito sem a autorização judicial. Professor, e legalmente, quando eu posso dar busca e apreensão? Em contrato de leasing, a ação é de busca e apreensão. Em ação de depósito, em contrato de depósito, a ação é de busca e apreensão. Depende do contrato que a pessoa faz, né? De leasing, não, desculpa, desculpa, Jaqueline. Em contrato de alienação fiduciária, a ação é de busca e apreensão. Em depósito também. Já em contratos de leasing, a ação é uma possessória, reintegração de posse. Já em contrato de locação, é uma ação de despejo com a retomada do bem. Então, depende do tipo de contrato que a gente faz. Basicamente, elas têm o mesmo efeito, né? Basicamente, você está indo buscar o que é seu com base no seu direito real, né? Oi, Lícia, pode falar. Professor, a alienação fiduciária, ela sempre vai ter essa ideia de ficção judiciária que o professor falou? A alienação fiduciária, ela sempre tem a ver com essa ficção jurídica, né? Porque é uma ficção jurídica que, na verdade, a gente não vê. Porque na prática, o que a gente vê na prática, na alienação fiduciária? Você comprou o carro é seu, você alienou o carro para o banco, então o banco te emprestou o dinheiro, mas para todos os efeitos o carro é seu. Inclusive sai no teu nome, etc. e tudo, né? Mas qual é a ficção jurídica? A ficção jurídica é que você transferiu a propriedade em fidúcia para o banco, mas só para um motivo,
só para o banco ir buscar o carro, caso você não pague, só para isso. Tanto que a propriedade aí é chamada propriedade resolúvel. Por que resolúvel? Porque quando você pagar a última parcela, automaticamente a propriedade plena volta a ser sua. Mas é uma ficção jurídica, que hoje em dia é muito utilizada, né? Tanto para compra e venda de móveis, quanto de imóveis. Se você vai comprar casa, por exemplo, um imóvel junto à Caixa Econômica, né? Aqueles financiamentos de 30 anos, 20 anos, etc. e tal, hoje em dia é só alienação fiduciária em garantia. Antigamente você hipotecava o imóvel ao banco, mas a retomada na hipoteca demorava muito. Então, lá na alienação fiduciária ela é mais rápida, né? Entenderam? Tranquilo? Posso avançar um pouquinho? Pode, professor. Vamos lá. Pessoal, por que é importante eu saber quem é o proprietário da coisa? Primeiro assunto a gente já discutiu. Porque se eu sou proprietário, eu vou buscar a coisa. Se eu sou titular de um direito pessoal, eu vou resolver tudo em perdas e danos somente. Mas o segundo motivo é porque a gente vai ter uma aula só sobre responsabilidade civil. Antes de entrar nas obrigações, né, na classificação das obrigações, eu gosto de falar um pouquinho sobre responsabilidade. Mas, de antemão, se eu não acho um responsável por algum dano que eu tive, ou que o objeto teve, quem fica no prejuízo vai ser o dono da coisa. Bem tranquilo. Por exemplo, parei meu carro no meio da rua. Pois de noite, do nada, teve uma chuva torrencial, chuva de granizo. Acabou com o para-brisa do meu carro. Acordei de manhã cedo, tá o para-brisa todo quebrado. Se eu encontro um culpado, se eu encontro um responsável, eu vou cobrar dele. Né? Se alguém quebrou o carro de propósito, eu vou lá cobrar a indenização, ato ilícito e tal. Mas se não tem culpados, quem fica no prejuízo? Quem é o dono do carro? Você vai fazer o quê? Né? Ah, eu vou cobrar do Estado. Tá bom, se você achar que o Estado tem responsabilidade, você vai cobrar do Estado. Mas uma chuva, por exemplo, o evento era inevitável. Né? O Estado também não tem culpa, enfim. Estou falando assim de uma forma bem informal, bem, né? Sem termos muito técnicos, porque eu ainda não discuti responsabilidade com vocês. Mas o que eu quero dizer é, se acontece alguma coisa com o objeto e você não encontra o responsável, quem fica no prejuízo é o dono. Então é importante que a gente saiba quem é o dono, porque ele arca com o prejuízo. É um brocardo, eu vou botar aqui no chat, ó. É um brocardo que a gente vai estudar, res peri indômino. Res peri indômino. A coisa perece, não fala perite não, hein? Ou então perite, tem gente que fala perite. Res peri, porque o T no final é mudo. Res peri indômino. Res peri indômino. A coisa perece com o dono. Olha como isso é importante. Eu fui comprar o carro usado hoje. Combinei de pagar na quinta-feira. O vendedor chegou para mim e falou assim, Perazzo, tudo bem, na quinta você paga. Pode levar o carro logo. Não tem problema não, confio em você. Quinta-feira a gente resolve a documentação aí, não tem problema algum. Vá lá, saca o dinheiro, etc., faz aí um levantamento, quinta-feira a gente se encontra. E eu peguei o carro hoje e saí da loja, todo feliz. No que eu saí da loja, dobrei a esquina, eu fui assaltado. Roubaram o carro. Olha o azar. Na mesma hora eu liguei para o dono da loja e falei assim, meu amigo, tem uma péssima notícia para te dar.
acabaram de roubar o seu carro. Aí ele olha para mim e fala assim, não, meu não, roubaram foi o seu carro, não é meu não. Entendeu a discussão? Qual é? Entendi, professor. Porque se roubaram o carro do dono da loja e eu não tive culpa, o problema é do dono da loja. Agora, se roubaram o meu carro e ninguém teve culpa, o problema é meu, porque quem vai arcar com o prejuízo é o dono. Entenderam? Quem era o dono do carro? Que foi roubado? Peguei, exatamente. Peguei cliente. o carro, dobrei a esquina, me assaltaram. O dono já era o cliente, o dono já era o comprador. A tradição já foi feita. Exato. Entenderam a importância de você estudar qual é o momento da transferência? Se você me defende que a transferência da propriedade do carro só vai ser feita quando você for lá no Detran, bom, então tudo que acontecer com o carro até você ir no Detran, o problema não vai ser seu. O problema vai ser do dono do carro, que seria a loja. Entenderam? Rebeca, Lara, oi. Professor, então nessa situação, a pessoa foi assaltada, não transferiu, então não tem o documento do carro ainda no nome dela, né, nem nada, tem só talvez um contrato, né? Algumas vezes só um contrato verbal, porque às vezes nem assinou o contrato escrito. Sim. Então o procedimento, ele vai à delegacia e diz que o carro é dele? Aí entendi, Rebeca. Olha só, isso daí vai ser uma grande discussão em relação à prova, né? É porque a gente aqui está partindo de premissa. Entendi. Ah, tá. Eu estou dizendo, e todo mundo está concordando, que o vendedor entregou o carro, né, com a intenção de ser o dono. Porque isso, na prática, o que vai acontecer? O comprador talvez vá para a justiça dizendo assim, ó, não, ele não te entregue o carro ainda não. Eu só peguei o carro dele ainda para fazer um test drive. Sabe? Porque, assim, tradição é entregar. Mas nem sempre entregar significa transferir propriedade. Você tem que entregar com a intenção de transferir. Compra e venda tem a intenção de transferir. Se a gente se encontra na Unifor, você fala assim para mim, professor, me empresta o seu livro aqui, que eu vou só fazer uma prova e eu devolvo em seguida. Eu empresto o meu livro, eu entreguei, mas eu não transferi propriedade do meu livro para você. Entendeu? Então, isso daí vai desaguar, provavelmente, numa discussão em relação à prova. Qual é a discussão em relação à prova? O comprador, lógico que ele vai dizer assim, não, eu não era dono do carro, ninguém tinha fechado negócio ainda não. Eu só andava no carro para ver se eu queria ficar com o carro. E o vendedor, por sua vez, vai dizer assim, negativo. Nós fizemos já um acordo em relação ao preço e em relação ao objeto. Nisso a gente já tinha acordado. Então já havia contrato de compra e venda. E quando eu entreguei o carro para você, houve a tradição. Então eu transferi propriedade. Entendeu? É bem verdade que isso vai redundar aí numa discussão sobre o ônus da prova, sobre se transferiu ou não propriedade. Mas como aqui a gente está discutindo em tese, então eu estou partindo da premissa que o vendedor entregou o carro para você. E se ele entregou, nessa circunstância, transferiu propriedade. Tranquilo? Tranquilo, professor? Tá. Ou, e se fosse o contrário? Se fosse assim, ó, fui lá comprar o carro, olhei o carro, falei pro vendedor, rapaz, esse carro é meu. O carro que eu quero, perfeito. Quanto é? 100 mil, tá aqui o dinheiro, 100 mil reais. Pronto, o carro já é meu, vou bater uma foto aqui, mandar para minha esposa, o carro novo que eu comprei, etc, enfim. Aí eu olho pro carro e falo assim, ó, mas tem um probleminha aqui na maçaneta, tá vendo? Aí o vendedor fala, não, eu resolvo isso hoje à tarde. Eu falei, então pronto. O carro já é meu, tá aqui, resolve só esse probleminha aí da maçaneta, amanhã de manhã eu pego o carro. Aí o vendedor pegou o carro para resolver o problema na maçaneta, no meio do caminho ele foi assaltado. O
quem é que fica no prejuízo? Quem fica no prejuízo vai ser a loja, porque não foi feita a entrega para poder o prejuízo ser para o cliente. Perfeito, perfeito. Deu para entender, então, todo mundo, né? Deu, professor. Por mais que no senso comum vai dizer assim, ó, já paguei o carro, já bati foto, né? Ele vai dizer que o negócio foi feito, né? Mas a entrega não foi. Exatamente. O negócio foi feito, contrato de compra e venda já existe. Falo para todo mundo que o carro já é meu. Só deixei lá para dar um polimento e eu pego já já. E para aumentar... No polimento roubaram o carro. O carro não era meu ainda. E para complementar mais esse exemplo que o senhor nos deu, vamos supor que ele já tenha pago, né? Feito o negócio ali, mas já tenha pago. Aí ele vai entrar contra perdas e danos, né? Pronto. Roubaram o carro, então a obrigação da loja, que era entregar o carro, essa obrigação não foi cumprida. Então, como eu já havia pago o valor do carro, eu vou entrar com... Eu sou credor, o meu direito é pessoal, não é direito real, e eu, como credor, eu vou exigir cumprimento da obrigação. Tem como? Não, porque o carro não existe mais. Então, eu vou exigir meu dinheiro de volta. Entendeu? Mas a propriedade do carro não era minha ainda. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Pois eu vou terminar hoje um pouquinho mais cedo, que eu tenho já um monte de coisa para fazer lá da Procuradoria. Mas eu queria, na aula de hoje, mais esse bate-papo. Oi? Você é procurador? Eu sou assessor jurídico-chefe do Ministério Público Militar, né? Militar, né? Procuradoria Militar, é. Mas o que eu queria hoje é esse nosso bate-papo. O que eu queria hoje era mais... Porque é engraçado como é que a gente vai desmistificando, né? A gente vai... acho como o Hugo mesmo falou no começo, né? O senso comum, ele fala muito sem ter muita conhecimento, talvez, né? Essa ideia, por exemplo, da busca e apreensão, né? Todo mundo diz, o carro está no meu nome, vou pegar de volta. Ele não me pagou, o carro é meu. Não é, o carro já é da pessoa, né? E o que fica muito no senso comum, fica no ar, fica solto, é que as pessoas que acabam falando por isso, não, é isso, e acabam enganando os clientes, né? Porque muitos não sabem de como funciona. Às vezes não estão nem de má fé. Às vezes é porque não conhecem também, não sabem, né? Eu me lembro quando eu dava aula de consumidor, faz muito tempo, inclusive era na Cristo que eu estava dando aula de consumidor, direito do consumidor. E tinha um aluno meu que trabalhava com venda de carros. Aí eu estava falando sobre garantia, eu falei assim, olha, todo produto ou serviço que é apresentado no mercado de consumo, todo ele tem uma garantia legal, dada por lei, de 90 ou 30 dias. Dependendo se o produto ou o serviço é durável ou não durável. Então, por exemplo, um carro, mesmo sendo usado, tem uma garantia total de 90 dias. Essa garantia é dada por lei, fora a garantia contratual que você queira dar. Aí o cidadão levantou a mão e falou assim, professor, o senhor está errado. Eu falei, por que eu estou errado? Porque eu trabalho há muito tempo com venda de carro e a garantia que a gente dá é só motor e caixa de marcha. Aí eu falei, olha, uma coisa é o que acontece na prática. Não é isso que eles não falam isso mesmo, né? Garantia é só motor e caixa de marcha. O consumidor tem 90 dias para bens não para bens duráveis, não é isso? Duráveis. Duráveis, né? Tem lá. Duráveis. E 30 dias para não duráveis. Mas é 90 ou 30 para tudo. Não é só motor e caixa de marcha. Isso não existe. Mas aí, o que ele falava? Não, eu trabalho com isso há muito tempo. É só motor e caixa de marcha. Eu falei, então tá bom. Então vamos parar de estudar aqui e vamos voltar para a rua e fazer tudo normal, né? Inclusive, esse cidadão ficou muito meu amigo depois. Se formou já há muito tempo, etc. Enfim. Mas a gente tem essa noção, né? A compreensão meio equivocada dos direitos que a gente tem, né? Pois, pessoal, quinta-feira a gente conversa discutindo aí algumas figuras híbridas no direito das obrigações, tá bom? Mas, repito, hein, essa nossa conversa hoje, esse nosso bate-papo de hoje é muito importante, hein? É muito importante. E a gente vai precisar muito desse conhecimento para as nossas aulas.
Ô, Maria Clara, me perdoe, eu já ia esquecendo. Ainda bem que eu terminei um pouquinho cedo, que aí dá para a Maria Clara fazer o aviso. Então, passo a palavra aí a Maria Clara, que ela tem um rápido aviso aí para dar para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Oi, professor e pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Maria Clara, vocês já sabem. Todo mundo me escuta direitinho, para ter meu microfone de metade dando problema. Tá ok, Maria Clara. Tá ok? Certo. Eu vim fazer um convite para vocês, uma pequena divulgação. A Sociedade de Debate da Unifor, a SDD Unifor, a partir do dia 19, vai dar início a um ciclo de debates. O que é esse ciclo de debates? Começamos, já faz umas 2 semanas, nosso novo semestre. E com isso, com o novo semestre e uma nova gestão, eu, por exemplo, eu sou debatedora, sou diretora-geral e diretora de adjudicação. Então, essa parte de debates do nosso evento de debate está todo nas minhas costas, por exemplo, por ser diretora de adjudicação. E dia 19 agora, às 19h45, vai ser o nosso primeiro debate de abertura. Debate de abertura para abrir o semestre. O que vai acontecer? São duplas selecionadas, ele não é aberto ao público, são duplas selecionadas. No caso, são 2 duplas da casa, 2 duplas da Unifor e 2 duplas de fora. A gente escolheu uma da UFC e uma da Unicef. E o convite que eu quero fazer a vocês para participar vai ser transmitido pelo YouTube. Não podemos passar o link do Discord, porque o Discord é da Sociedade de Debates. E como ele é pessoal nosso, não podemos distribuir o link. Porém, a transmissão vai ser feita pelo YouTube, então todos estão convidados a assistir. E o outro convite é que, no mesmo dia do debate, vamos abrir o formulário para as inscrições. Vai ser aberto justamente no dia do debate de abertura, porque qual foi o que a gente projetou? Vão ser realizados 4 debates de abertura, então são 4 quintas-feiras. Então, o processo seletivo vai ficar aberto durante mais ou menos... Não, o processo de inscrição. Vai ficar aberto durante mais ou menos um mês. Depois do processo de inscrição, vai ter o processo realmente de seleção, que é as entrevistas. Depois das entrevistas, vai ser de 1 semana mais ou menos, para escolher quem vai ser selecionado para entrar como membro trainee. E depois do processo de trainee, você tem um mês para efetivação. O que é efetivação? Durante esse tempo de efetivação, você participa de 4 debates de treino, que acontece toda quinta-feira. Os horários ainda vão ser decididos pela diretoria, estamos trabalhando com isso ainda. E depois da sua efetivação, além de participar de 4 debates de treino, você tem que participar de modulação. A modulação, ela é dada por cada membro-diretor, são 6 membros-diretores, então são 6 grupos de modulação. Então, por exemplo, eu tenho um grupo, o outro diretor tem um grupo, o nosso presidente tem um grupo, o nosso vice tem um grupo, e assim segue. Então, o convite que eu quero fazer para vocês é que olhem o Instagram da SDD, eu vou colocar no chat o Instagram da SDD, porque todas as informações vão estar lá. Já liberamos o tema dos debates. O tema é redes sociais, vamos falar sobre TikTok, Instagram, WhatsApp e o Twitter. As moções estão muito interessantes, as duplas são ótimas. Eu que escalei todas as duplas, são 4 duplas, 8 debatedores. Eu que escalei os 8 debatedores, e são debatedores, assim, incríveis, então os debates vão ser incríveis. Hoje vai ser liberado moção e infoslide. A moção é o recorte temático, é o que os debatedores vão debater, no caso, a primeira oposição, o primeiro governo, o segundo governo e a segunda oposição. O que essas duplas vão debater? Então, esse é o convite. O primeiro debate vai ser dia 19, quinta-feira agora, a partir das 19h45. A transmissão vai ser feita no YouTube, vai ser compartilhado o link pelo Instagram e eu mando no grupo qualquer coisa. Muito obrigada. Obrigada, professor, pelo tempo que você me deu da aula. Obrigado, Maria Clara. Então, pessoal, é isso. A gente se encontra quinta-feira, então, para dar sequência aí ao nosso bate-papo, né? A nossa conversa. Quer que eu possa adiantar aqui, professor? Oi? Quer que eu possa adiantar aqui já para a próxima aula? Estude aí as figuras híbridas. Tá certo. As obrigações reais
e as obrigações com eficácia real. Tá bom. Valeu, obrigado. Vou parar. Obrigada, professor. Até quinta. Até quinta, Maria Clara.